No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Casos de depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% durante a pandemia. Uma em cada 100 mortes ocorrem por suicídio. Para falar sobre Setembro Amarelo, participa do programa o Rodrigo Martins Leite, que é médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele também é coordenador do Ambulatório Social e Cultural do Instituto de Psiquiatria da USP. Bom dia, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado, Joel, obrigado, Franklin. Com a apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com Maíra Lopes, da Rádio ONU, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Rodrigo, bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. Muito bem, Franklin, qual é o destaque da semana? Antes de falar do destaque, eu queria dizer que o nosso programa de hoje, que nós tratamos dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ele trata do objetivo número 3, que é a saúde e bem-estar. E ele diz que deve-se assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades. E também dizendo que os objetivos do desenvolvimento sustentável, conhecidos como ODS, são parte da Agenda 2030 da ONU, que busca um pacto global por um mundo mais justo e mais sustentável, Joel e ouvintes. O destaque da semana, eu acho que ainda continua repercutindo, o veto que o ministro do Supremo Tribunal, o Luiz Roberto Barroso, deu ao piso salarial da enfermagem. O piso salarial da enfermagem, ele mudou para R$ 4.750, aprovado pela Câmara, tanto pela Câmara de Vereadores como pelo Senado, pelo Congresso Nacional, e também foi sancionado pelo presidente Bolsonaro. No entanto, o ministro Barroso atendeu um pedido da Confederação Nacional de Saúde, de hospitais e de estabelecimentos de saúde, para que fosse vetado, porque, segundo a Confederação, os hospitais não vão ter condições de pagar esse salário, vão ter que dispensar muitos profissionais da saúde e, inclusive, cortar alguns leitos. Agora, é uma situação dramática, porque esses profissionais trabalharam como poucos nessa época de pandemia, continuam trabalhando, já trabalhavam antes da pandemia, redobraram o trabalho, e realmente um reconhecimento merecido ao trabalho que eles estão desenvolvendo. Segundo o ministro Barroso, deu 60 dias de prazo para que se discuta e que se mostre que há viabilidade para se pagar esse piso salarial. Agora, fica a questão, Joel? Isso não foi do nada, isso foi discutido com bastante anterioridade, bastante antelação. Por que isso não foi discutido antes? Por que não se resolveu tudo isso antes? Agora, na hora de pagar, resolve suspender? É muito estranho, que isso seja feito agora, Porque isso poderia ser discutido antes, É verdade? Já que eles pediram que não podem pagar um aumento, o que eles podem pagar? Existe uma proposta para esses profissionais? Exatamente. Como você disse, trabalharam muito durante a pandemia. Eu quero ouvir o Rodrigo. Rodrigo, o que você acha? E mais, só para complementar, tudo isso há 4 domingos das eleições, Joel? Então começa um tiro meio esquisito aí, A contagem regressiva para as eleições. Muito bem, tá aí. Rodrigo, quero a tua opinião. Minha opinião. Realmente, ouvindo, a gente observa que boa parte da carga do trabalho em saúde é desempenhada pelos profissionais da enfermagem, E eles são os mais penalizados historicamente por uma política salarial desfavorável, por uma carga de trabalho também bastante extenuante, e realmente certamente a questão do merecimento nem se questiona, E eles de fato precisam de um olhar mais atento, Inclusive estão adoecendo do ponto de vista da saúde mental também, Então realmente uma população aí vulnerável para que a sociedade
os veja dentro da importância que eles têm, que muitas vezes não é vista, não é valorizada e não é valorizada financeiramente, sem sombra de dúvida, desde sempre, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% durante a pandemia. Em 2019, 1 em cada 100 mortes ocorreram por suicídio. Bom, Rodrigo, que medidas devem ser tomadas para nós mudarmos essa realidade? Que políticas públicas seriam necessárias? Bom, Joel, na verdade, o suicídio é um fenômeno social bastante complexo, né? Ele se situa dentro do escopo da saúde mental, mas ele espraia para outras políticas públicas, por exemplo, a política econômica, a política de geração de emprego, de geração de renda, né? Sabemos aí a contribuição da crise econômica, da situação financeira difícil que muitas pessoas podem apresentar, como um fator de risco para suicídio, né? Pessoas que tiveram perdas financeiras aí vultuosas, né? É uma coisa que a gente sempre traz para discussão, porque isso tende a ficar de lado, né? A gente acaba focando muito na questão da depressão, da ansiedade, né? Então, de fato, uma política que conseguisse ser efetiva teria que contemplar aí uma interface de políticas públicas, né, da saúde com essas políticas, com a assistência social, com a educação, com a segurança pública, né? Aí, de fato, estaríamos falando de um modelo realmente robusto para enfrentar essa tendência de aumento no Brasil, que, com a pandemia e todo o cenário que nós vivemos, tende a aumentar vertiginosamente ao longo do tempo, né? Em relação à faixa etária de jovens a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte, depois de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Bom, no caso dos jovens de 15 a 29 anos, que tipo de tratamento preventivo é possível dar para essa faixa etária, Rodrigo? Eu acredito que aí a gente entra, né, na questão da interface das políticas públicas, o papel da educação, né, na abordagem dessa população, né, porque é uma população que fica mais em contato com a política da educação do que com a saúde, né. Então, a saúde mental precisa, de alguma forma, penetrar nos espaços da educação e promover ações de prevenção, né, ações relacionadas à educação emocional, a gerenciamento do estresse, enfim, né? Parece utópico falando isso, mas existem intervenções bastante simples e de custo praticamente nulo que poderiam ser implementadas no ambiente escolar e poderiam contribuir para a redução dessas taxas de morte por suicídio nessa faixa etária que vem aumentando, né? E o suicídio de um jovem, de um adolescente, choca muito a opinião pública e é uma perda social muito grande, né? De anos potenciais de uma vida produtiva, né? Então, existe a prevenção e existe o tratamento também, né? Acho que os pais e os professores têm um papel importante na detecção de adolescentes que estejam numa situação de sofrimento mental maior, que nitidamente precisam de ajuda e tem um protagonismo nisso, né? Favorecer que essa pessoa procure assistência, seja no âmbito público ou no privado, né? Depender da situação. Você falou que a educação é um fator importante que deve ser incluído nessa discussão para se resolver esse problema. Então, a ideia de uma equipe multidisciplinar atendendo esses jovens seria o ideal, né? Sem dúvida, e que os professores também, eles tivessem uma capacitação continuada, de forma que eles pudessem lidar com esses aspectos emocionais que muitas vezes isso acaba ficando num segundo plano, e isso agora tem explodido, né? A demanda por saúde mental da infância e adolescência, nesse contexto de pandemia, é uma subpandemia que vem se demonstrando para a gente, né? Não dá para fugir dessa realidade, né? De que a saúde mental dessa população não está bem, não vai bem, né? Então, eu acho que, além da equipe multiprofissional, a educação também dispor de ferramentas, aí, de instrumentais para lidar com esse problema que é crescente. Mas, falando em problema, o problema é que esses profissionais não estão capacitados, né, para dar esse atendimento. Exato. Seria
é necessário um olhar para capacitá-los, justamente, né? Porque senão a gente vive uma situação também de escassez de profissionais de saúde mental, né? Se a gente contar somente com os profissionais de saúde mental, pode ser que a gente não tenha tempo hábil para fazer estratégias de prevenção com um alcance populacional maior, né? Uma representatividade maior, né? Então, realmente, acho que a gente estava falando da enfermagem, né? Outros profissionais que também padecem dessa questão é a educação, sem sombra de dúvida, né? E que um olhar mais atento, né, em termos de investimento, deveria ser feito, além de todas as questões históricas da educação, um olhar voltado para alguma instrumentalização em saúde mental nas escolas também. Os jovens que se matam são, na sua maioria, da população de baixa renda, alta ou média, Rodrigo? Baixa renda, sem sombra de dúvida. Existe uma contribuição aí dos fatores sociais muito importante no suicídio, né? Os suicídios são mais cometidos, já que lidamos, né, com um país com uma desigualdade muito grande, a massa de pessoas que morrem por suicídio, na maioria, são pessoas de baixa renda, que vivem nas periferias ou nos pequenos municípios do país, só que é uma demanda invisível, né? A gente acaba ficando sabendo dos casos de suicídio mais notórios. São subnotificados os casos? Existe uma subnotificação histórica, né, calculada em torno de 20%, né? Existe um gap aí na notificação de mortes por suicídio, e a pandemia, de uma certa forma, agravou isso, né, porque houve um colapso dos sistemas de notificação, de informação em saúde aí, né, agora as coisas estão melhorando nesse ponto, mas de qualquer forma existe uma tendência à subnotificação, e muitas vezes a gente observa até que familiares não querem que isso conste na declaração de óbito, para evitar estigmatização, enfim, é um tema muito doloroso para muitas pessoas, né? Então, tem uma série de componentes que contribuem para que a gente lide com subestimativas do problema, né? Eu imaginava superado esse preconceito em relação ao suicídio. Durou muitos anos, né, Frank Valverde, esse suicídio. Por exemplo, nos anos 60, Rodrigo, a imprensa era aconselhada a não divulgar uma pessoa que se suicidou, sim a morte, mas não o motivo. E esse preconceito permanece na sociedade ainda. Sem dúvida. Agora, tem uma questão, Joel, até acho que é importante, você falando da imprensa, né? Qual que era a justificativa para ela fazer isso? É que se dizia, isso se constatava, inclusive, nas redações de jornais, que a partir do momento que se divulgava uma morte por suicídio, era seguido era seguido de outros suicídios logo em seguida. Então, foi um acordo meio tácito, entre nada escrito nem nada, mas as redações tinham, digamos assim, um certo cuidado em noticiar, né? A não ser que fosse fundamental, se a pessoa deixou uma carta, alguma coisa que fosse fundamental ser divulgada, aí era dito, né? Caso contrário, se evitava dizer, ou informar que a causa da morte tinha sido. Até essa coisa de pessoa caiu do 10º andar, caiu. Na verdade, não caiu, ela se jogou, mas para evitar esse tipo de coisa, o pessoal dava uma maneirada nessa informação para não ter uma onda de suicídios, né? Enfim, eu até acho que o Rodrigo poderia até dizer se isso realmente é fato, né, que a partir de uma onda de divulgação acaba surgindo outros também, seguem o mesmo caminho. Bom, Rodrigo, eu quero saber de você agora. É importante divulgar ou é melhor? Sem dúvida, aqui acho que vocês estão pegando num ponto bastante importante, né? Existe o efeito Werther, né, que foi descrito quando o Goethe lançou Os Sofrimentos do Jovem Werther, ali no século XVIII, e o personagem central se suicidava, não, personagem romântico, isso gerou uma epidemia de suicídios na Europa, né? Gerou um contágio do suicídio, né? Então, desde sempre, na verdade, né, existe até um manual da Organização Mundial da Saúde sobre recomendação de boas práticas jornalísticas ao lidar com o tema do suicídio, né? O que a gente sabe hoje, né? Que, de fato, pessoas que têm uma notoriedade pública, né? Pessoas famosos, etc., realmente é necessário um cuidado na forma como veicular, principalmente evitando podemos falar que a pessoa se suicidou, mas não descrevendo métodos, os meios que a pessoa utilizou, né? Existe um cuidado nesse sentido, né? Mas falar do tema suicídio de uma forma mais geral, mais genérica, como a gente está falando aqui,
se prova eficaz para justamente desmistificar o tema, para mobilizar a sociedade para ficar alerta em relação a esse assunto, né, e que as pessoas que se sintam nesse grau de sofrimento e angústia possam procurar ajuda sem se sentirem estigmatizadas ou se sentirem aí tolhidas desse direito de procurar assistência, né. Então, a recomendação é que se fale de suicídio, né, mas que quando você fala de uma pessoa que é formadora de opinião ou que é, enfim, que tem uma popularidade grande, que a gente tenha certos cuidados para evitar justamente esse efeito do contágio ou da apologia do suicídio, né. A gente tem que tomar essas Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental, afirma OMS. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde divulgou a maior revisão sobre a saúde mental mundial desde a virada do século. De acordo com o levantamento, quase 1 bilhão de pessoas viviam com transtorno mental em 2019, sendo 14% adolescentes. Desafios globais como desigualdade social, pandemia de Covid-19, guerra e crise climática são ameaças à saúde mental. Segundo o estudo, depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Outros dados ainda mostram que o suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes e 58% ocorreram antes dos 50 anos. A OMS destaca que em 20 países a tentativa de suicídio ainda é criminalizada. Além disso, abuso sexual infantil e vitimização por bullying foram apontadas como as principais causas da depressão. O relatório também aponta que pessoas com condições severas de saúde mental morrem em média de 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral, principalmente devido a doenças físicas evitáveis. Outro alerta do documento é que em todos os países, são os mais pobres e desfavorecidos que correm mais riscos de problema de saúde mental, embora sejam os que menos têm probabilidade de receber serviços adequados. Da ONU News, em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre Setembro Amarelo com o psiquiatra Rodrigo Martins Leite. Frank Valverde, agora vamos com a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? Verdade, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, né? Não tem uma base científica, como eu costumo dizer sempre, mas serve para ter uma noção de como que as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais pensam ou veem o tema que está sendo abordado. Hoje, Setembro Amarelo, ligado diretamente ao ODS 3, né? Saúde e bem-estar. Né? E a questão que nós fizemos foi a seguinte: você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa tira sua própria vida no mundo? E 53% das pessoas disseram que sim, que sabem que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida, contra 47% que disseram que não, né? Ou seja, a maioria das pessoas tem essa consciência que tem muita gente tirando a sua própria vida por N motivos, né? Como a gente foi a própria matéria da Maíra Lopes mostrou, né, que alguns dos motivos que levam uma pessoa a tirar a sua própria vida. Mas eu queria colocar uma questão, Joel, aproveitando, para o Rodrigo debater aqui com a gente, né, e inclusive ele como um especialista da área poderá até colocar uma luz, né, nisso que eu vou colocar agora. O senso comum, a gente tem ouvido nos últimos tempos dizer sempre o seguinte: essa geração atual, ela não sabe trabalhar com a decepção, não sabe trabalhar com as frustrações, né? Tem tudo aí do bom e do melhor e não sabe essas coisas todas. E eu fico sempre com o pé atrás, falei, será que é isso mesmo? Sabe que a pessoa porque não sabe lidar com as frustrações, porque tem tudo na mão, porque os pais sempre dizem sim, né? Não dizem não, ele não sabe trabalhar com o não, e isso acaba gerando na pessoa esses problemas que acabam levando ao alto extremo de tirar a própria vida. Eu queria colocar para o Rodrigo, isso aí esse pensamento que já está, de uma certa forma, enraizado no senso comum. O que você diz dele? Tem razão de ser ou é mais uma das fantasias que, infelizmente, o senso comum difunde pelo Brasil afora? Perder o conflito de gerações, né? Sempre é melhor que a outra, né? Exatamente, Joel.
O senso comum é que sempre a nova geração é mais frágil, inferior ou, né, mais mimada do que a precedente, né? Isso ficou mais evidente a partir da geração que viveu a Segunda Guerra Mundial, né? Os baby boomers que vieram depois, né, que se tornaram os hippies, né? Eles eram uma geração que tiveram tudo também, que não enfrentaram a guerra e foram, né, mais privilegiados, né? Então, acho que existe uma tendência natural desse conflito de gerações e isso acaba justificando certas narrativas, né? Eu acredito que essa geração, ela teve mais acesso a conforto, evidente, a tecnologia, enfim. Mas ela também, um aspecto muito importante, é que é uma geração que teve muito contato com os pais, conviveu pouco com os pais, se a gente for pensar nas gerações anteriores, que as famílias, em geral, tinham mais tempo de convivência, né? Então, acho que, de uma certa forma, pela situação social, pela pressão do mundo do trabalho, o tempo convivido com os pais diminuiu, e vem diminuindo cada vez mais pelas pressões e exigências do trabalho, né? Então, uma geração que foi privada de um certo acalanto aí afetivo, de uma certa presença afetiva, de uma forma muito evidente também, né? E que os pais tentaram suprir isso com vantagens, com confortos, com presentes, né? Mas que é uma geração que tem dificuldades nesse aspecto, né? E outra coisa, né? Acho que a gente tem que pensar que, antes de acusar essa geração, né, de parar para pensar quais as perspectivas reais de inserção social, de ascensão social essa geração tem, né? Que perspectiva eles têm de sair da casa dos pais, de se independizar, né? Na nossa época, assim, tem 18 anos, tem que sair de casa, tem que cuidar da própria vida, mas hoje em dia, pensar uma menina de 18 anos, como é que ela vai viabilizar essa independência, né? Então, acho que a gente precisa levar em conta a complexidade desse momento, dessa geração, né? E entender que fatores os colocam em risco em relação à saúde mental e ao suicídio, né? Ter um olhar menos crítico, né? Menos condenatório, porque, na verdade, eles não têm culpa de terem, né, tido acesso a conforto, mas tiveram perdas também, né? Tiveram essa coisa dos pais do pai e da mãe ter que sair para trabalhar e não poder dar atenção, não poder conviver, né? Isso, sem sombra de dúvida, traz repercussões, né? E, então, essas são as minhas considerações. Nesse aspecto, a pandemia tem um lado positivo, né? Os jovens puderam conviver com os pais. E os resultados não foram assim tão expressivos, né? Por quê? Porque eu acho que a pandemia foi um convívio forçado, né, em que as pessoas estavam muito ameaçadas, então, na verdade, não foi um convívio numa situação ideal de temperatura e pressão, vamos dizer, né. Os pais estavam com medo de perder o emprego, os pais também se desacostumaram dessa convivência, nunca tiveram também que conviver com os filhos, né. Então, por isso, na verdade, em relação à pandemia, houve até um efeito contrário, né, muitos divórcios, separações, e isso, de uma certa forma, não deu certo, né, esse convívio nessa circunstância adversa que a gente viveu, realmente não fez bem também para muitas pessoas, né. Então, é diferente daquele convívio do almoço de domingo, da família reunida, né? As famílias hoje são totalmente pulverizadas, né? A gente vive um outro momento, né? A gente precisa discutir mais esse momento, né? Dessa pulverização, dessa fragmentação dos núcleos familiares, né? E o efeito disso na saúde mental de todos, na verdade, né? Porque os adultos também sofrem com essa fragmentação, né? Falando em novo núcleo familiar, como você disse, existe uma outra família, né, que a gente precisa desvendar e compreender, né, aquilo que a gente viveu, o nosso conceito de família, nos dias de hoje, é uma outra família. E que família é essa, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que é a família da rede social mais próxima, não necessariamente consanguínea, né, mas das pessoas com quem a gente adquire uma conexão, uma narrativa comum, né? E essa conexão social é um fator protetor importantíssimo para a saúde mental e para o suicídio também. Pessoas mais isoladas, mais solitárias, sem sombra de dúvida,
têm um risco maior aí de se desencantarem, de se tornarem desesperançosas a ponto de tentarem suicídio, né? Então, essa nova rede social realmente precisa ser constituída, mesmo que não seja nos laços tradicionais. A gente precisa ter 2, 3 pessoas com quem contar, pessoas realmente que a gente possa acionar num momento de crise, num momento de angústia maior, de emergência, e possa ter um convívio regular também, porque somos seres sociais, né? A gente precisa disso para o nosso bem-estar psíquico e emocional, né? De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, transtornos mentais representam 96,8% dos casos de morte por suicídio. Bom, o cenário é preocupante, mas aí está a explicação por que as famílias evitam falar de que a pessoa se matou. Porque ela tinha um transtorno mental, né? A maioria das pessoas que se matam tinha um transtorno mental, que também é um tabu na sociedade, Rodrigo. Exato. Já foi maior esse estigma, né, esse tabu em relação à saúde mental, mas ainda persiste, né? Ainda a gente fala mais de saúde mental, mas as pessoas que sofrem da saúde mental, a sociedade tem ainda quase que um estigma estrutural em relação a essas pessoas, né? Uma coisa que também precisa ser mais discutida, né? E isso acaba dificultando que as pessoas procurem ajuda, tratamentos. Existe um protelar aí da busca por ajuda, e no caso do suicídio, que para algumas famílias, né, alguma cultura relacionada a isso, encara isso como algo vergonhoso, algo reprovável, né? Se a gente for resgatar isso, né, até na cultura judaica, por exemplo, né, os suicidas não são sepultados no cemitério juntamente com as outras pessoas, né? Então existe um rechaço muito grande, né? Que isso se perpetua, né? Às vezes as pessoas reproduzem isso sem se dar conta, né? Mas existe o preconceito é cultural, né? Cultural, sem dúvida. Rodrigo, você mencionou numa resposta anterior as redes sociais. Você passou e gostaria de agora conversar com você sobre as redes sociais. Há algum tempo, antes da pandemia, existia até espaços na rede social para estimular os jovens a se suicidar. Se não me engano, a baleia, né? Uma coisa desse tipo. Hoje, a baleia azul, né? A baleia azul, obrigado, Franklin. A baleia azul. Vários jovens se suicidaram, sendo estimulados e passando sua experiência para outros jovens. Como é que você vê as redes sociais no contexto da saúde mental do jovem? Eu costumo advogar pelo seguinte: eu acho que as redes sociais elas têm um potencial benéfico para a saúde mental que, infelizmente, ainda não é explorado, né? Vira e mexe, né? Surgem essas situações de perigosas, né, para os jovens, e vão continuar surgindo, né? E não existe um controle social disso efetivo, enfim, né? Isso se impregnou na cultura, vamos dizer, né? E muito das redes sociais que os jovens acessam, a gente já não tem familiaridade, né? Por exemplo, minha geração parou no Facebook, no Instagram já é uma inovação muito grande, né? Agora, lidar com o TikTok, por exemplo, a gente já não tem familiaridade, identidade com aquela forma de informação, de veiculação de conteúdos. Aquilo ali para a gente já é estranho, né? E o jovem está imerso nessas novas propostas de mídia social, né? Então, acho que as mídias sociais têm uma responsabilidade social e ética muito grande nesse aspecto, né? Eles têm a ferramenta na mão, né? A tecnologia, os algoritmos, a inteligência artificial. Isso poderia redundar num programa de saúde mental, de atuar positivamente, né? E não negativamente, né? Então, eu acho que existe um potencial inexplorado, existe uma baixa sensibilização tanto dos grandes corporativos da mídia social, quanto dos produtores de conteúdo também, né? Os influenciadores, né? Influenciadores, existe uma irresponsabilidade nesse aspecto, e a gente tem uma potencialidade de geração de saúde mental através das mídias sociais que é incalculável. Mas isso também a gente acaba vendo o lado ruim, né? Mas tem um lado potencial de transformação que é muito promissor, né? Que precisa. Como você disse, a gente aposta no lado ruim. Como fica esse clima de ódio que nós temos no país atualmente para a saúde mental do jovem?
Sem dúvida, né? Acho que isso, o Durkheim, né, que foi o primeiro pensador que falou sobre o suicídio, escreveu sobre o suicídio, né? O marco fundador da suicidologia vem da sociologia, né? Foi o grande primeiro pensador dessa questão, né? Ele falava que momentos de maior tensão social, de crise social, de ruptura de laços sociais, são momentos particularmente mais propícios, mais perigosos para o suicídio, né? Então, realmente, esse clima de crise política que a gente tem vivido nos últimos anos, sem dúvida, a gente viveu, né, até no nível pessoal, rupturas, né, com pessoas próximas, com familiares até, né, então, mais um fator aí de fragmentação, né, que a gente vive, né, a crise política como um motor disso, né. E para o jovem, isso sem dúvida ecoa, né, em maior ou menor grau, somado a todos os outros elementos que a gente trouxe aqui, né, e, sem dúvida, acho que a gente vai precisar observar o efeito disso ao longo dos próximos anos, né? Talvez ainda não tenha uma repercussão aguda disso, né? Mas a gente vai ter que observar como esse clima de crise política, de violência política, que né, os pensadores tendem a considerar que isso vai se acentuar ao longo desse século, né? Como é que isso vai repercutir, que ele repercute na nossa saúde mental de uma forma global, isso acho que já está posto, né? Acho que essa falta de esperança, né, que isso é um sintoma social que acaba nos vulnerabilizando bastante, né, mas eu acho que ainda cabem estudos, análises mais pormenorizadas desse fenômeno macro, né, que acaba influenciando na vida individual e na saúde mental de cada pessoa, né, e a gente percebe que isso influencia, mas a gente precisa de mais subsídios aí acadêmicos, de pesquisa científica para validar isso de uma forma mais consistente, né? Aí entra a questão, né, do incentivo à pesquisa científica no Brasil, né, do investimento na pesquisa científica nas universidades, né, que também é outro ponto de atenção aí nesse momento, né? Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre Setembro Amarelo, com o psiquiatra Rodrigo Martins Leite. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga as dicas do Frank Valverde. Exatamente, siga o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Insta, você acessa por @Observatório 3 Setor. No facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, tanto do Instagram como do Facebook, esse 3 é em numeral. E você pode acompanhar nossos programas de rádio pelo canal do Observatório, que eles estão lá disponíveis. Lá você encontra também entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta você buscar por Observatório 3 Setor, o 3 sempre em numeral. E, Rodrigo, você falou sobre as redes sociais, né? E falando sobre as redes sociais, eu pensei o seguinte também. Nós temos os meios de comunicação, né? Que hoje, já, né, com o crescimento das redes sociais, a gente pode falar nos meios de comunicação tradicionais, né? Quer dizer, não é uma coisa ainda muito definida teoricamente, tal, como os tradicionais e as redes, enfim. Mas eles estão aí e muito do conteúdo que eles produzem, né, é reproduzido por essas redes sociais também. Sejam as que nós participamos aí, o Face, o Instagram, enfim, o TikTok e outras novas que estão por aí até menos cotadas, né? Agora, qual que é o papel que os grandes meios de comunicação deveriam ter nessa situação, nesse trabalho de orientação e, pode-se dizer, até de combate à questão do suicídio? Como é que você vê isso? Qual que é as possibilidades que essas grandes empresas, esses grandes conglomerados, eles têm para poder auxiliar nessa transformação com relação à questão do suicídio? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que o papel das mídias ditas tradicionais, né, clássicas, né, não sei o melhor termo, é importantíssimo ainda, né? Tem um alcance populacional, social muito relevante, né? Muito importantíssimo sempre, né? E eu acredito que, quando a gente fala de suicídio, eu acho que a gente tem que expandir o tema para a questão da vulnerabilidade social, né?
estratégias focadas somente do tipo, busque tratamento, converse com um psiquiatra mais próximo ou psicólogo mais próximo, estão a alcance muito pequeno, até porque, como eu mencionei, existe uma escassez relativa de profissionais, né? Frente ao tamanho da população, somos poucos, né? Então, de fato, eu acho que num nível mais macro, abordar, por exemplo, o fato de que os homens morrem mais por suicídio, né? Então... Rodrigo? Uma série de conjecturas aí, né? Os homens se matam em torno de 4 a 5 vezes mais do que as mulheres, né? Eu acho que existe uma questão de comportamentais, de comportamento mais agressivo, mais impulsivo, uma coisa própria da masculinidade aí, seja cultural ou biológica, né? Isso é inegável, né? O homem é mais violento, né? Os números mostram isso. Os homens têm mais acesso a meios letais, arma de fogo, né? A gente está vivendo uma discussão delicada também em relação às armas de fogo no Brasil, a gente precisa ficar extremamente atento a isso, né? Então, o homem seria uma população alvo, é uma população vulnerável nesse aspecto, né? Por mais paradoxal que possa parecer para o senso comum, mas existem N explicações para isso, né? Então, uma sensibilização de que, olha, a saúde do homem não é só o Novembro Azul, né? Porque quando fala saúde do homem, a gente lembra de próstata, né? Mas a gente poderia lembrar de saúde mental e suicídio, né? Questões relativas ao uso do álcool também, a gente sabe que o álcool é a droga mais difundida, né? E é a droga que culturalmente a gente mais é permissivo em relação a ela, né? E a gente sabe que muitas tentativas de suicídio são turbinadas, são aceleradas pelo uso de álcool e outras drogas, né? Então, um olhar voltado também às substâncias, né? Ao álcool, né? A gente vive um fetiche do crack, mas a gente esquece que o álcool é a maior droga em termos de impacto na saúde pública do Brasil e de todos os países, na verdade, né? Então, acho que uma posição mais ousada, talvez, até em relação ao álcool, e também de discutir essa questão da saúde mental do homem, possam ser princípios aí, né, de uma sensibilização mais global, né, de uma atuação em populações mais vulneráveis também, né? Eu acho que tudo isso passa pela produção de conteúdos, né? Eu acho que um conteúdo assessorado por profissionais de saúde mental, consultorias, eu acho que tende a qualificar a transmissão dessa informação e o alcance dessa informação, né? Acho que essa parceria entre a saúde e a mídia é vital quando a gente fala de qualquer estratégia de prevenção populacional com alcance em saúde pública, né? E o suicídio entra nisso também. Rodrigo, voltando à questão do suicídio, geralmente quando acontece numa família, nossa, ele levava uma vida tão normal, não apresentou nem nada, de repente ele se mata. Quais são as fases que levam a pessoa a se suicidar? Sem dúvida, acho que aparece muito na mídia, né, pessoas sorridentes, né, o que choca é a pessoa sorridente, né, interagindo numa situação aparentemente feliz e ela se suicida, né? Isso causa um estranhamento, causa uma perplexidade muito grande, né? Como eu disse, muitas vezes a gente não consegue detectar, né? Eu acho que esse é a grande angústia, né, quando a gente fala de suicídio. Muitas vezes as pessoas não estão grosseiramente alteradas ou evidentemente deprimidas, né? Quando as pessoas estão evidentemente deprimidas, é muito fácil de perceber, né? A pessoa parou de trabalhar, parou de estudar, não falaram... está inacessível, opa, alerta vermelho, né? Mas não é a regra isso, né? Eu acho que a gente raciocinar sobre a perspectiva de uma matriz de risco, né? De uma somatória de elementos, tanto sociais, econômicos e de saúde, permite que a gente enxergue as pessoas de uma outra forma, né? Não necessariamente elas precisam estar bem ou mal emocionalmente naquele momento, mas se a gente observa um caso hipotético de um homem em torno aí dos seus 40 anos, que foi demitido, se separou, tem abusado de álcool, fazia um tratamento para depressão, então a gente tem aí uma sobreposição de elementos que devem aumentar a nossa vigilância, né? Devem falar, olha, vamos ficar mais atento a essa pessoa, né? Ela não precisa dar mais nenhum sinal de que algo não está bem, ela tem aí
uma matriz, uma somatória de fatores de risco que já deveriam acender o alerta social e das políticas públicas em relação a esse perfil, por exemplo, né? E N perfis são possíveis, né? Acho que essa sobreposição de fatores de risco que é realmente o que vai permitir que a gente atue de uma forma mais preventiva, de fato, né? Não espere a situação se agravar a ponto da pessoa tentar suicídio ou de fato, consumar o suicídio, né? Outro elemento é o fato de que pessoas que já tentaram suicídio têm um risco maior de morrer por suicídio, né? Então, são pessoas que a gente teria que ter total cuidado com essas pessoas, observar de perto, trazer para perto, tanto do ponto de vista da rede social, quanto do ponto de vista da saúde, realmente encará-los como uma população de risco, mesmo que eles estejam, aparentemente, em algum momento, bem, né? No caso dessas pessoas que tentaram uma vez, uma segunda, uma terceira, não é o caso delas chamarem atenção para si, quer dizer, ó, eu estou aqui, ou seja, é uma carência, digamos, exacerbada? Seria isso? Acho que você pegou num ponto muito importante, Joel, que o senso comum, ele tende até, olha que coisa louca, né? Até nos serviços de saúde, né, existe um estigma em relação a quem tenta suicídio, né? Quantas vezes eu, ao longo do meu caminhar aí pelo profissional, eu presenciei atitudes dos profissionais de saúde muito negativas em relação a isso, né? Do tipo, você está querendo chamar atenção, se quisesse morrer, dava um tiro na cabeça. Ouvi muito essa narrativa, né? Isso naturalmente permeia... Isso na área médica, já pensou em relação ao senso popular? Não, é uma coisa cultural que talvez, resgatando a fala do Franklin, trazer isso, né? Trazer isso sob a forma de uma produção cultural, de falar, quem tenta suicídio, ele não é mau caráter, ele não está querendo chamar atenção da forma mais perigosa possível, né? Acho que a gente precisa ter essa dimensão, né? A gente pode chamar atenção de tantas formas, né? Mas a pessoa, se ela optou por aquilo, é porque é algo de muito delicado está acontecendo dentro dela, né? E precisa ser visto com total respeito, ética e atenção, né? Então, acho que a gente vive falando também, resgatando a questão, existe um estigma cultural velado muito grande em relação a esse tema, né? Até mesmo dentro dos serviços de saúde que se prestam a prestar cuidado a essas pessoas, né? Então, acho que é um outro ponto importante a ser discutido na grande mídia, discutido nas mídias sociais, enfim, né, que isso se espraie, né, para o debate público, né? Ou seja, você está sugerindo não só divulgar para a população em geral a respeito deste preconceito que existe em relação ao suicídio, como também capacitar profissionais da área de saúde para que eles compreendam as pessoas que tentam se suicidar e que se suicidam. É isso, exatamente, né? Exatamente. Rodrigo, um estudo que acompanhou 900 voluntários remotamente durante 5 meses da pandemia constatou que a maioria relatou sentir as horas passarem mais devagar nos primeiros meses da quarentena. O fenômeno se mostrou associado à solidão e à falta de experiências positivas no período. Bom, esse também é um motivo de desenvolver algum problema de algum transtorno mental e que, infelizmente, pode chegar ao suicídio também, né? Sem sombra de dúvida, acho que o impacto da pandemia na saúde mental, seja quem sofreu os efeitos diretos, ou mesmo eu, pessoalmente, não perdi nenhuma pessoa próxima, tive Covid, mas não tive nenhuma consequência mais grave, mas, indiretamente, você percebe que existiu um estímulo aí, um fator ambiental que prejudicou a saúde mental de uma forma geral, né? E que é algo tão novo que a gente não sabe nomear ainda e não consegue estudar direito ainda. O que aconteceu? O que é essa sensação de alteração da percepção do tempo, dessa sensação de solidão? O que aconteceu conosco, né? É a grande pergunta que ainda precisa ser estudada, talvez só o tempo e os estudos possam caminhar numa nomeação do que foi esse sofrimento, do que foi esse distanciamento que a gente viveu, as repercussões afetivas disso, né? E o quanto também a pandemia serviu para que muitas relações acabassem, né? Casamentos, amizades. Por outro lado, também favoreceu que amizades e relações mais significativas também se consolidassem, né? Acho que também teve esse outro lado.
talvez a gente tenha conseguido separar melhor quem estava com a gente e quem não estava na pandemia, né? Então, acho que isso, se a gente for pensar num saldo positivo, né? Podemos ver por essa forma. Então, sem sombra de dúvida, a pandemia traz um legado aí que vai ecoar na saúde mental das pessoas, já ecoou, né, porque já aumentou em 25% as taxas de depressão e ansiedade, mas acho que existe um efeito retardado ainda da pandemia ao longo dos próximos anos e até das próximas décadas. Ao longo da nossa entrevista, eu quero explorar um pouco mais isso, o efeito retardado da pandemia na cabeça das pessoas. Agora eu quero ver as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com o Franklin Valverde. Franklin. Perfeito, João. Nós estamos já caminhando para o final do nosso programa, já estamos no último quarto do programa, né? E é importante destacar algumas informações, inclusive até para o Rodrigo debater, né? No site do Observatório do Terceiro Setor, convido a todos e a todas a visitar o nosso site, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá vão encontrar uma série de matérias, muitas delas tratando sobre questões de cidadania e de direitos humanos. Entre as mais lidas, nós temos, por exemplo, o Brasil tem 1.800.000 crianças em situação de trabalho infantil. Outra matéria que também é bastante lida é com dívida parcelada pelo governo, o dono da Havan compra jatinho de 250 milhões de reais, né? São algumas das informações que vocês vão encontrar no site do Observatório do Terceiro Setor. E a matéria que eu quero dar o destaque tem tudo a ver com o tema que nós estamos debatendo hoje, é a matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, com o título Mais uma criança morre em desafio viral e mortal da internet. O que se trata isso, né? Um garoto, né, o Leon Brown, de 14 anos, lá britânico, né? Ele participou de um desafio do desmaio, né? Que é um viral que estava circulando em redes sociais como o TikTok, e ele tentava desmaiar, né, para depois, né, voltar e ver quanto tempo ficou. Isso é uma disputa entre os amiguinhos. Ele foi o primeiro, e o coitado fez, né, os amiguinhos achavam que ele ia voltar e ele não voltou. Né? Essa que é a verdade, o menino infelizmente morreu nessa infeliz disputa motivada pelas redes sociais. Paralelamente a isso, nós temos também um outro caso aqui, que é recente, né, que repercutiu muito na mídia, de um estagiário de um escritório de advocacia, né, que se jogou do 7º andar do prédio, né, totalmente deprimido pela situação que ele estava vivendo lá. Por sorte, ele caiu em cima do toldo do prédio, amorteceu a queda dele, e ele teve problemas, está no hospital, mas vivo, né? Felizmente ele sobreviveu a esse acidente. E eu quero introduzir aí, tendo essa situação toda, para o Rodrigo debater, já que a gente já está chegando ao final do nosso programa, qual o papel da escola, né, nessa situação? E dos vários níveis, né? Nós temos um garoto aí de 14 anos, né, que é ensino fundamental, né, depois do ensino médio, e esse rapaz aí que é ensino superior, tá? Ele está fazendo um estágio. Os estágios, eles são, pela legislação brasileira, fiscalizados pelas escolas, né? Ou pelo menos acompanhados, melhor dizer, não fiscalizados, acompanhados. Então, não falta aí, por parte das instituições, uma melhor orientação de como você deve lidar com as questões de estágio, né? Porque às vezes o pessoal até brinca, até um termo horroroso, mas o estágio vira um escraviário, né? Que é horroroso esse termo, mas enfim, isso demonstra até o papel que está se colocando para esses jovens. Como é que você vê a situação toda, Rodrigo, dessas brincadeiras, da escola, o papel que ela poderia ter no combate à questão do suicídio? Excelente, Franklin. Isso aí, acho que coroa aí a nossa discussão de hoje, né? Eu acredito que, como a gente conversou, acho que a saúde mental, ela precisa penetrar, ela precisa capilarizar para os ambientes de educação, né? Tanto no nível do ensino fundamental, quanto no nível universitário também, né? Existe uma necessidade premente, não dá para esse tema ficar somente circunscrito à saúde num sentido mais direto. É evidente que a saúde tem o seu papel de assistência, de oferecer cuidado, tratamento, evidente que sim, mas existe um papel preventivo que precisa ser encarado pelas instituições de ensino, que é muito importante e que isso vai tender a se agravar, como eu disse, ao longo do tempo,
né? Então, é necessário um investimento, um olhar bastante cuidadoso, né? Uma capacitação dos professores, uma sensibilização, uma mudança de cultura. Eu acho que não é somente uma questão de fornecer instrumentos, né? Mas uma mudança de cultura em relação à saúde mental, esse aspecto das relações de trabalho aí, né? Da coisa do escraviário, né? Tem uma questão cultural aí que acaba impactando negativamente na saúde mental das pessoas e trazendo aí resultados muito graves e muito perigosos para as pessoas, né? Então, eu acho que, para concluir, eu acho que a gente precisa sair dessa narrativa mais conservadora, né, do tipo assim, essa geração é mimada, essa geração, não sei, né, a gente precisa, a gente tem a tecnologia a nosso favor para a gente pensar ferramentas, ok, independente do que a gente acha que essa geração é mais poupada das adversidades da vida, mas tudo bem, eles estão sofrendo e eles estão tentando suicídio, né? O que a gente pode fazer, de fato, né? Não criticá-los, não adotar uma postura de niilismo, mas o que o TikTok pode oferecer para essas pessoas, o que a grande mídia pode oferecer para essas pessoas em termos de informação qualificada, em termos de indução de mudança cultural, o que a gente pode fazer, já que nós somos mais de um outro tempo. O que nós podemos fazer, né, para construir um novo momento na sociedade. Estamos no fechamento do programa, eu tenho mais uma pergunta para você, e esse último bloco do Brasil ODS está falando sobre o Setembro Amarelo com o psiquiatra Rodrigo Martins Leite, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Um levantamento feito pela Ipsos constatou que o brasileiro demora 39 meses para procurar ajuda por um tratamento de depressão. Olha só, a gente queria mais tempo para repercutir isso com você, mas eu quero que você feche com uma pergunta. Antes da sua pergunta final, Frank, o seu destaque final do programa. Acho que o Rodrigo ele tratou muito bem o tema, acho que ajudou bastante as pessoas a terem uma concepção melhor e mais clara do que vem a ser o suicídio. Eu acho que nas últimas falas dele, ele colocou uma coisa fundamental. A gente tem que começar a trabalhar essa questão como uma questão cultural. Tá? Acho que isso aí não está nos outros, está na gente mesmo. A gente precisa começar a olhar essa questão de uma forma diferente e tratar isso de uma forma um pouco mais humana. É isso, humana. Mais humana, não tem como, porque isso aí às vezes você não pode... isso é bobagem, Não. Pense, comece a olhar com um olhar um pouco mais atento e um pouco mais humanizado essas questões de depressão, de dificuldades que a pessoa possa ter no seu dia a dia, e isso afetando diretamente a sua saúde mental. Mais humano e consciente, né? Perfeitamente. Olha, Rodrigo, a pandemia trouxe o fim de alguns afetos, trouxe mais ansiedade, mais depressão. Rapidamente, eu gostaria que você fechasse o programa dando sugestões e dicas para as pessoas que terão que se reinventar para um novo momento no pós-pandemia. Primeira dica seria resgate uma rede social próxima que seja suportiva, que ofereça acolhimento, que fortaleça aí os momentos mais delicados, de mais vulnerabilidade, né? Ou seja, não se isolem, né? A gente vive um momento de exacerbação do individualismo, eu acho que isso acaba nos fragilizando muito, né? Isso precisa ser resgatado, né, como um fator protetor. A medidas de saúde, de cuidados de saúde geral, mudança de hábitos em relação à atividade física, alimentação, lazer, né? O lazer que anda tão raro com o trabalho remoto, né? O trabalho acabou penetrando na nossa vida de uma forma muito maciça, né? Mais do que o habitual, então acho que cuidar disso é um elemento bastante importante, e buscar ajuda, buscar algum nível de apoio profissional se sentirem que o sofrimento mental está muito intenso, muito avassalador, e que isso pode, que não vale a pena perder tempo nessa busca. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Rodrigo Martins Leite, médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.